Olá a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Já vi que já tem gente aí que chegou, que bom, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou apresentar nosso ilustríssimo convidado, Padre Alberto Maggi, e certamente hoje será uma linda oportunidade de ouvirmos. Temos feito alguns encontros, né, entre ciência, arte, e que são duas contribuições tão importantes para a vida toda, mas especialmente nesse tempo difícil. Aqui diante de nós temos um cientista da Bíblia, um pesquisador, mas mais que um cientista, um amante da Bíblia. Quando a gente lê os textos do Padre Alberto, a gente fica empolgado com a forma amorosa e generosa com que ele e calorosa, né, com que ele conduz as reflexões dele. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Enquanto as pessoas estão chegando, vamos começando nossa live, sempre voltando nosso coração e nossa mente a Deus, rezando juntos, inspirados pelo Padre Zezinho, por sua canção, poesia e teologia. Vamos lá. Eu sei das dores que o teu povo enfrenta. Eu sei também qual o teu pensamento diante das dores que o teu povo aguenta. Sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus. Ir ao povo é preciso ir ao povo, defender o teu povo, Senhor. Se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos e ensinar que és um libertador. Eu sei das dores que o teu povo enfrenta e sei também qual o teu pensamento diante das dores que o teu povo aguenta. Sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus.
Muito bem. Uma maravilha. Uma maravilha mesmo. Maravilha. Padre Zezinho, ele inspira os corações, nos ajuda a rezar, a pensar em Deus. É um grande Introduce il mestre. nostro brano di Vangelo. E ele nos Sim. introduz ao É texto próprio. que vamos ler do Evangelho. Sim. E não foi coincidência, não. No, sì. São as coisas de Deus. Meus irmãos, vocês têm aqui, queridos, o padre Alberto Maggi, um italiano, mas ele tem uma alma meio brasileira, porque agora há pouco eu falei com ele, e sabe o que ele estava ouvindo? Romaria. Imagina, a hora que ele Di atendeu, Renato né? Teixeira, che là che mi gusta mais. O Renato Teixeira, exatamente. Ele estava ouvindo e diz que gosta muito, então é sinal que ele tem uma quedinha pelo Brasil. Fico feliz. Então, ele é biblista, sua história é longa e cheia de contribuições para a igreja, para o pensamento, para a teologia, para a pastoral. Eu o conheço há algum tempo. Quem me introduziu, quem me apresentou o padre Alberto Maggi foi o padre Giulio Lancelotti. Sì, lui mi ha detto, tu devi conoscere questo biblista. E ho cercato in internet e ti ho trovato. Então foi o padre Júlio que me disse assim, olha, você tem que conhecer esse biblista, vai atrás dele, porque ele é muito bom. E eu fui, e o padre Júlio estava certíssimo, e desde então eu nunca mais deixei de ler o material do padre Alberto, de ver seus vídeos. Depois vou colocar aqui o site dele para que vocês conheçam também. Ele tem muitos livros publicados, alguns estão aqui no Brasil. Quem tiver interesse, vale a pena. As Bem-aventuranças é uma obra belíssima, que vale a pena. E ele estava me contando que o famoso Carlos Mesters, que ele conheceu e estudou com ele lá em Jerusalém, ele estudou na Escola Bíblica de Jerusalém, fez a introdução desse livro sobre as bem-aventuranças e disse para ele que eram as bem-aventuranças da América Latina. Uau! Então a gente precisa ler. Abbiamo bisogno di leggere immediatamente questo livro, não? Muito bem, então nós vamos começar lendo o texto do Evangelho, que será a inspiração para nós hoje. Nós colocamos como tema do nosso encontro esse aí: teimosos e atrasados perdem a oportunidade, né? E é um tema que vai nos acompanhar hoje no nosso papo. Vão convidando as pessoas, entrem em contato aí com as pessoas que vocês queiram compartilhar, para não perderem a oportunidade de ouvir desse grande teólogo, biblista, tantas reflexões que vão servir para a nossa vida. Então agora nós vamos primeiro ler o texto do Evangelho, é o Evangelho de ontem, que vamos acompanhar, e depois então ele vai fazer uma introdução, nós vamos acompanhar a tradução numa legenda aqui, e depois então abrimos o nosso papo, a nossa conversa, e vocês podem ir interagindo com as perguntas. Cominciamo, ascoltiamo il testo del Vangelo di ieri. Então, é o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, está no capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse:
Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Este é o texto de ontem, que celebramos na liturgia, e sobre o qual o Padre Alberto vai nos propor algumas reflexões. Ele vai ler agora uma introdução, vai fazer agora uma introdução à reflexão dele. Vocês podem acompanhar a tradução na legenda aqui embaixo e depois seguimos com a nossa conversa. Ti ringrazio moltissimo per stare qui con noi. Obrigado, diciamo noi. Obrigado, Padre Guglielmo, e a tutti gli amici del Brasile per questa occasione. Ele agradece a todos os amigos do Brasil por essa oportunidade, por essa ocasião. Possiamo cominciare la lettura dell'introduzione? Ok. Grazie. I discepoli di Gesù sembrano essere più delusi della sua resurrezione che della sua morte. Gesù era morto nella maniera più infame per un ebreo e la sua fine era la prova che non era il Messia di Dio, perché questi non avrebbe mai incontrato la morte. Pazienza vuol dire che i discepoli si erano sbagliati, che non era lui l'atteso, colui che doveva venire, e ora c'era solo da stare in attesa di un altro. A quel tempo ogni tanto sorgevano individui che asserivano di essere i liberatori di Israele. C'era stato Teuda, al quale si aggregarono circa 400 uomini, ma anche lui, si legge negli atti, fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse
Giuda il Galileo. Pure lui indusse la gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Come i discepoli di Gesù, che rischiano ora di disperdersi e di finire nel nulla, in attesa del prossimo Messia, quello che avrebbe finalmente restaurato il defunto regno del re Davide. Ma se Gesù è risuscitato, significa che non c'è da aspettare un altro Messia. E allora addio sogni di gloria, addio alle profezie della supremazia di Israele sui popoli pagani. Se Gesù è risuscitato, significa che bisogna abbandonare l'illusione del ritorno del regno di Israele, il tempo in cui, come scrive il profeta Isaia, ci sarebbero stati estranei a pascere le vostre greggi e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaiuoli. Quello in cui Israele si sarebbe nutrita delle ricchezze delle nazioni e avrebbe succhiato le ricchezze dei re. Alle prime voci della possibile risurrezione del Cristo, la sua comunità dà prova di confusione e di dispersione. E i suoi discepoli lo vanno a cercare nella direzione sbagliata. Le donne lo cercano nel sepolcro e trovano la strada sbarrata da due uomini in abito sfolgorante che chiedono: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Gesù, il vivente, non si trova nel luogo della morte. I discepoli invece si dirigono verso Emmaus, luogo che ricordava a loro i gloriosi trascorsi di Israele, il passato al quale non rinunciano e che alimenta i loro sogni. Ma il Signore, che fa nuove tutte le cose, non lo si può cercare nel passato. La comunità dei discepoli, come un gregge senza pastore, si è dispersa. Ognuno va per conto suo e sarà Gesù, il pastore, che dovrà andarli a cercare e recuperarli uno per uno. Per questo si avvicina, non riconosciuto, ai discepoli che se ne vanno verso Emmaus, villaggio carico di storia e di ricordi, un luogo che vedono come un balsamo per la loro cocente delusione. È là, infatti, che circa 2 secoli prima i pagani furono sconfitti da Giuda Maccabeo. Vittoria che avrebbe fatto capire a tutte le nazioni, come si legge nel libro dei Maccabei, che c'è chi riscatta e salva Israele, e venne celebrata come il giorno di grande liberazione per Israele. Gesù si affianca ai discepoli, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Essi guardano indietro, al passato, al regno di Israele, e non possono percepire la presenza di Gesù, che li vuole aprire a orizzonti più vasti, al regno di Dio. Piangono il morto, non possono riconoscere colui che è vivo. Che bello, tante informazioni insieme. Ah, che bello brano, che bello brano. Ed è attuale soprattutto. Attualissimo. Vediamo chi sono qui con noi. Ana Paula Lima, lei è della nostra parrocchia, sto vendo qui quem sta, Alzirinha. Alzirinha Souza è una teologa laica, donna, e ha fatto dottorato a Louvain-la-Neuve. Ela é doutora em teologia, presente aqui, uma honra estar com ela, e ela estará conosco também numa outra live. A Selma, o Fabrício Souza, da Pascom, a Kátia, Elienar, o Frei Hélio, a Sônia lá de Bauru. Que bom, Sônia, tenho visto você por aí. O Gilson, Ana Maria, a Marta. A Marta Evangelista
Qui nella parrocchia, Padre Alberto, abbiamo una signora carissima, Pasqualina, lei è italiana? Ah, Sì, ci sta seguendo qui e invia un buongiorno a te. grazie Pasqualina, grazie. Teresa Teodoro, a Beatrice, Marta Evangelista Pasqualina dice: oggi una giornata piena di grazia. Che bello. A Selma, Ivani Dantas, Michele, o Magno Salesiano, Edson Dermeval, Padre Alberto, seja bem-vindo à nossa paróquia. Benvenuto, Obrigado. Padre Alberto, alla Grazie, nostra grazie, parrocchia. obrigado. Rosana Pedroso, Francisco Cornelio, abbraccio fraterno, Padre Alberto. Francisco Cornelio? Sì? È il biblista che è stato in Italia, è lui. Ah sì? Pensa, Ah, se che bello. Francisco Cornelio, sì. Conosciuto, è venuto qui a Montefano. Ah, Se è lui, sì. sì, immagino che sì. Maddalena, Marta, José, o Frei Rogério, um italiano. Mentira, è brasileiro. Ma lui abita a Roma, è del governo generale dei francescani conventuali. Marta, Alfredo, Fra Alfredo, buongiorno, Fra Guilherme, Fra e Padre Maggi, un saluto fraterno. Raimundo, outro salesiano aqui, ó, i salesiani ci seguono. Già abbiamo una prima domanda qui di Fra Alfredo, dopo leggiamo. Ma possiamo cominciare com questa domanda que viene de Frei Alfredo. Estou lendo para ele as boas-vindas e fazendo perceber tantas pessoas de tantos lugares que nos seguem. E tem aqui uma primeira pergunta do Frei Alfredo. Ele diz assim: Jesus veio para estar com eles. E ele pede para o Padre Alberto explicar como Jesus entra para ficar, para permanecer. Se a aldeia está em contradição com o novo, está em confronto com Jesus, por que entra para permanecer, entra para ficar? Para ficar na tradição? Suponho que não. Lui dice così, Sì, Padre Alberto, sì, Gesù è venuto a stare con loro. Potresti spiegare come Gesù entra per rimanere se il villaggio è in contraddizione con il nuovo e in confronto con Gesù? Perché entra per rimanere? Rimanere nella tradizione? Suppongo di no. Come capirlo? Grazie, grazie. Il termine villaggio nei O termo Vangeli aldeia no Evangelho è sempre negativo. è sempre negativo quando aparece aldeia nos textos. Indica l'attaccamento alla tradizione. Indica que as pessoas estão presas ao passado, à tradição. E gli evangelisti lo adoperano per indicare incomprensione o Os evangelistas a Gesù. utilizam esse termo para indicar uma hostilização, que estão hostis, uma rejeição a Jesus e ao seu projeto. Ecco perché i discepoli vanno verso il villaggio, vanno verso il passato. Por isso que esses dois discípulos do Evangelho estão indo para a aldeia, para essa vila, né? Porque é o passado. Quando fanno la richiesta a Gesù, resta con noi. Quando eles pedem para Jesus, fica conosco. L'Evangelista scrive che egli, Gesù, entrò per rimanere con loro, però omette il termine villaggio. Quando o evangelista responde, né, aos discípulos, quando Jesus responde aos discípulos, o evangelista diz que Jesus ficou com eles, mas omite o termo aldeia. Ficou com eles, mas não diz ficou com eles na aldeia. Perché? Gesù è il pastore. Porque Jesus é o pastor. La pecora smarrita. E ele cuida da ovelha que está ferida. Gesù può essere abbandonato, ma lui non abbandona mai.
Jesus pode até ser abandonado, mas ele nunca abandona. La sua comunità è in pericolo. A comunidade de Jesus está em perigo. Ecco perché Gesù si ferma, Por ma isso que non per Jesus radicarli para, nel passato, mas ma não para per ficar no aprirli passado, verso il nuovo. mas para se abrir ao novo. Ecco, ripeto, l'Evangelista non dice che Gesù entrò nel villaggio, entrò. O evangelista não diz que Jesus entrou na aldeia, ele simplesmente diz que Jesus entrou. Esses detalhes mudam tudo. Sì, Questi sì. dettagli cambiano tutto. O José Wilker dice: ci siamo 4 salesiani qui. Che bello, Sono 4 grazie. salesianos. Sono, Che meraviglia. sì, sono studenti della facoltà di teologia dei salesiani che è qui a San Paolo, Ma che bello. Pio XI. Alfredo dice: grazie, ho capito. Frei Alfredo está agradecendo ao Padre Alberto, que ele entendeu bem a resposta. Padre Alberto, eu vou perguntar para ele por que no texto, nessa introdução, ele repete essa ligação que ele faz entre a desilusão dos discípulos, eles estão desiludidos, estão tristes, o nosso texto na liturgia diz, né? Eu vou perguntar por que eles estão tão tristes? Por que foi tão forte essa desilusão? É com a morte de Jesus? Por quê? Porque eles estavam tão entusiasmados. Domando, perché Sì. questa delusione così grande per la morte? Perché loro, i discepoli, erano così festivi, no? Quando seguivano a Gesù, e adesso questa delusione è perché è morto Gesù. Ma i discepoli seguono la persona sbagliata. Jesus, ele diz o seguinte: esses discípulos estavam seguindo a pessoa errada. Loro seguono il Gesù trionfante che entra a Gerusalemme. Eles estão seguindo o Jesus triunfante, aquele que entra triunfante em Jerusalém. Per ben 3 volte, e il numero 3 nella Bibbia significa completamente, totalmente. O número 3 na Bíblia significa totalmente, completamente. Gesù avverte i suoi discepoli: vado a Gerusalemme e sarò ammazzato. Jesus já tinha avisado aos discípulos por 3 vezes: eu vou a Jerusalém e serei morto. Ogni volta c'è un conflitto con i suoi discepoli. La prima volta con Pietro, todas essas vezes tem algum conflito. Todas essas vezes tem algum conflito entre Jesus, quando ele diz isso, entre Jesus e seus discípulos. A primeira vez foi com Pedro, que ele usa inclusive Satanás para falar com Pedro. E l'ultima volta Gesù, più chiaro non poteva essere. Appena detto questo, 2 discepoli, Giacomo e Giovanni, chiedono: quando sei nel tuo regno, dacci posti più importanti, una a destra, una a sinistra. A última vez não poderia ter sido mais claro quando João e Tiago pedem para Jesus para ficar um à direita e outro à esquerda nesse tal de reino que Jesus estava anunciando. I discepoli erano pronti a dare la vita per Gesù, ma non con lui. E no che? Scusa? Non con lui. Dare la vita per, ma non con Gesù. E eles disseram que estavam dispostos a dar a vida por ele, mas não disseram que poderiam dar a vida com ele. Per questo, al momento della cattura, scappano tutti. Por isso é que no momento em que Jesus é preso, todo mundo foge. La tristezza è perché cadono, crollano le loro speranze. E a tristeza, essa desilusão, é porque caem por terra as ilusões que eles tinham. Esattamente come nel Monte della Trasfigurazione. Da mesma forma, lá no Monte da Transfiguração, quando scompare
quello che dà loro sicurezza, Mosè, la legge, Elia, i profeti, Quando estão lá Moisés, da lei, e os profetas Elias, e rimane Gesù solo, e fica só Jesus, eles desaparecem e fica só Jesus, cadono a terra, segno di sconfitta. Eles Non è caem questo il Messia che volevano. e caem por terra desiludidos, destruídos. Não é esse o Messias que eles queriam. Loro vogliono il Messia trionfatore, Eles figlio querem di um Davide, Messias triunfante, che restauri il regno di Israele. que venha para restaurar o reino de Israel. Negli Atti degli Apostoli Nos c'è un Atos dos episodio Apóstolos tem um episódio incredibile. incrível. Gesù è risuscitato, Jesus ressuscitou, quindi i discepoli vedono la condizione divina. e aí os discípulos veem a condição divina, a Per sua condição divina. 40 giorni, Por 40 dias, Gesù parla di un unico argomento, quello che non Jesus- hanno capito, Jesus fala só de um argumento, e eles não entenderam: il regno di Dio. o reino de Deus. Allora, Gesù, risuscitato, condizione divina, 40 giorni, un solo argomento, avranno capito? Luca scrive, uno dei discepoli chiese, ma allora quando è che restauri il regno di Israele? Non c'è niente da Depois fare. disso Non tudo, c'è speranza. 40 dias, o mesmo argumento, falando a mesma coisa, e no final o que ele ouve do Jesus, o que ele ouve dos discípulos? Então, pois é, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? È questo che hanno in Padre testa. Alberto, não tem esperança. É isso che eles têm na cabeça e pronto. Abbiamo qui una domanda, Padre Alberto, di Fra Rogerio, quello che io dicevo, un frate conventuale. I discepoli, quindi, fanno un'idolatria, hanno creato un idolo, Del regno di Messia. Israele. E penso che parla su Gesù, il Messia, questo trionfatore, è come Sì. un idolo. Anche ora, oggi, nel mondo ebraico, la prova decisiva che Gesù non è stato il Messia è che è morto. Perché il Messia, Ainda quando hoje, verrà, no mundo non morirà mai. hebraico, ainda hoje, no mundo judaico, a prova de que Jesus não era o Messias é essa a prova. Jesus Nel morreu. Vangelo di Giovanni, nel conflitto, la folla dice, ma perché la legge dice che il Messia vive in eterno? No Evangelho de João, a multidão diz, mas qual é a domanda? Scusa. Perché la legge dice che il Messia vive in eterno? Porque a lei diz que o Messias vive para sempre. Loro credono nel Messia, espressione della potenza di Dio, e non nel Messia, espressione dell'amore di Dio. Eles acreditam num Messias que é a expressão do poder de Deus e não no amor de Deus. Il potere di Dio, il potere toglie la vita, l'amore l'offre. O poder tira a vida, o amor oferece, doa a vida. Che bello. C'è un salesiano qui, Raimundo Luan, un nordestino, che dice: c'è una ipotesi, eu vou ler em português aqui, há uma hipótese pela qual se afirma que os dois discípulos do caminho de Emaús eram um casal, homem e mulher. Há alguma forma de afirmar isso? Faço essa pergunta ainda que ela suponha uma perspectiva fatual do episódio relatado, qual pode não ter acontecido fatualmente. Lui dice che c'è una ipotesi di quelli due discepoli siano un uomo e una donna. Lui ha trovato questa ipotesi in qualche posto. E lui dice, ok, può essere incluso che non è un fatto storico questo episodio, ma simbolico. Ma se supponiamo che è un fatto storico, potrebbe essere... questo è possibile, questa ipotesi? Potrebbe essere nel campo delle ipotesi e sarebbe bellissimo. Seria lindo, ainda que no campo das hipóteses, acreditar nisso.
io mi tengo rigorosamente al testo. Mas ele se Dei- atém rigorosamente ao texto. Uno dei discepoli si chiama Cleopas, Dos discípulos se chama Cleofas, abbreviazione di Cleopatros, que é a abreviação de Cleopatros, significa figlio del Padre glorioso. que significa filho do Pai glorioso. È immagine dei discepoli che vogliono la gloria. É a imagem dos Exatamente. discípulos que querem a glória, esperam a glória. Esattamente come il cieco che Gesù guarisce, É exatamente como Bartimeo, aquele cego que Jesus tinha curado, cujo nome era Bartimeu. figlio dell'onore. Filho da honra significa Bartimeu. Immagine, entrambi, Cleopas e Bartimeo, dei Ambas as discepoli imagens são imagens dos discípulos che vogliono la gloria e non il disonore. que querem a glória, esperam a glória e não a desonra. Ma Gesù ha detto che il profeta è disonorato in casa sua, non Mas onorato. Jesus diz que o profeta é desonrado na sua casa e não honrado. Ecco perché Cleopa non vede Gesù. Por isso é Gesù è que Cleofas uguale. não enxerga Jesus. È il suo occhio, la sua visione che gli impedisce di vedere Gesù. Jesus é o mesmo, é igual, mas o olho dele não está impedido, está bloqueado para ver Jesus. Gesù ha rimproverato già, avete occhi e non vedete. Jesus já Non tinha è un dito, problema vocês têm fisico, è un olhos, problema mas di não testa veem. e di Não cuore. é um problema físico, é um problema daqui, ó, da cabeça. Anche io posso fare una domanda, dice Cesare Augusto, un altro salesiano. Benvenuti. O outro salesiano diz assim, eu também quero fazer uma pergunta sobre o argumento. Qual a relação entre a fração do pão com a Eucaristia propriamente dita, né, na igreja primitiva? Qual è la relazione Ho sulla frazione del capito. pane? Sì. Questo è il messaggio centrale di questo brano. Essa Gesù, é a mensagem central desse trecho. Gesù prende il pane, Jesus toma o pão, benedice, bendiz, abençoa, dá lo graças, spezza o e lo parte dà. e o entrega. Esattamente gli stessi gesti compiuti nell'ultima cena. Exatamente os mesmos gestos que a gente vê Dove na última ceia. Dove Luca, unico evangelista, aggiunge le parole di Gesù, fate questo in memoria di me. Onde Lucas, nessa cena, onde o Lucas, que é o único a fazer isso, o único evangelista a fazer isso, inclui nesse trecho, na narrativa da paixão, fazer isto em memória de mim. In quel gesto di Gesù di spezzare il pane, cioè offrire la sua vita per loro, Naquele ritorna alla memoria. gesto de repartir o pão, de oferecer a própria vida aos outros, retorna à memória deles. Ecco perché l'Evangelista scrive, ed è importante, che dopo questo egli si rese invisibile. Non scompare, è invisibile, è diverso. Por isso que nesse trecho se diz que nesse momento Jesus se tornou invisível, não desapareceu, anche in portoghese la traduzione è così, não que desapareceu como está na nossa tradução, né? Ele ficou invisível. Invisibile, perché si manifesta quando la comunità si fa pane, nutrimento di vita per gli altri. Porque ele se manifesta quando a comunidade se faz pão para nutrir a vida. Nessun evangelista descrive la risurrezione di Gesù. Nenhum evangelista descreve a ressurreição de Jesus. Ma tutti, in maniera diversa, mas todos, cada um na sua maneira, offrono i criteri per fare esperienza del Cristo risorto. Oferecem os critérios para fazer experiência do Cristo Jesus ressuscitado. Nella cena Gesù si fa pane, nutrimento di vita. Na ceia, Jesus se faz pão, nutrição para a vida. Perché quanti accolgono questo pane?
Porque lo todos assimilano que acolhem este pão e si fanno pane per gli altri, e se fazem pão para os outros, abbiano in sé la sua stessa vita divina. têm em si a mesma vida dele, a mesma vida divina dele. Che bello. Fra Alfredo dice così: nel testo evangelico si dice che Gesù scomparve. Nella vostra spiegazione dite che in realtà Gesù era invisibile. Qual è la Se differenza? non è il Questa è la verbo risposta. scomparire, il Quella è la verbo risposta. il verbo greco il termine greco è invisibile. È invisibile perché è visibile nel pane spezzato. Una cosa che scompare non c'è più. Invisibile significa che c'è, ma io non lo vedo. Perché dov'è? Nel pane. César Augusto Dias, César de Pelotas. Ah, não é o César Salesiano? Desculpa, César, eu pensei que você fosse, eu não li o sobrenome. E ho detto che César era un salesiano, ma no, è un diocesano di Pelotas, che è una città, un'arquidiocesi del sud di Brasile. O partir do pão ressuscita a memória dos discípulos. Spezzare il pane è quello che fa la memoria tornare ai discepoli. Fate questo in memoria di me. Ecco. Algo interessante é que nessa passagem, quando já estão de volta a Jerusalém, os discípulos que estão reunidos dizem que Jesus apareceu a Simão. Isso aparece também em 1 Coríntios. Essa seria uma tradição paulina? Ou Lucas usa disso para amenizar as posições entre as igrejas de tradição paulina com Jerusalém? Ha capito la domanda? C'è una grande meraviglia nella comunità. Tem uma grande maravilha na comunidade. Che Gesù è risorto, ma si è tanto que manifestato Jesus ressuscitou, mas sim que ele se manifestou a Simone. A Simão. Simone è il discepolo che lo ha rinnegato completamente per 3 volte. Simão é aquele discípulo que o negou por 3 vezes. Per loro è la prova che il Cristo è risorto. Para ele é a prova que Cristo ressuscitou. Para eles é a prova que Cristo ressuscitou. Como ele disse antes, può essere tradito, ma lui non tradisce mai. Jesus pode ser traído, mas ele nunca trai. Simone non merita che Gesù gli si manifesti, ma ne ha bisogno. Simão não merece que Jesus se manifeste a ele, mas ele quer, ele precisa. Il Dio di Gesù non va incontro ai meriti delle persone, ma ai loro bisogni. Non ci sono casi disperati. Jesus não vai ao encontro das pessoas pelos seus merecimentos, mas por suas necessidades. Esse tema da meritocracia que nos invade na sociedade moderna. Questa non esistono tematica. casi disperati, casi impossibili. Per tutti c'è la salvezza, anche per Pietro. Não existem casos sem esperança. Todos têm salvação, inclusive para Pedro. Que bello. Marta Evangelista, Lucas, único evangelista, fazer a menção, fazer isto em memória de mim. Neste momento, Jesus se tornou invisível. Ela fazendo um resumo aí. Padre Lisboa, um teólogo, professore di teologia, una persona specialissima. O Padre Antônio Lisboa, que está aqui conosco. Grazie. Quanta honra tê-lo aqui, Padre Lisboa. Que lindo, se manifesta quando a comunidade se faz pão para nutrir a vida dos outros. Ô, Padre Lisboa, vamos fazer uma live, hein? O Frei Rogério diz, ele faz poesia. A mais nobre forma de fazer teologia. Lui dice che tu fai poesia. È una maniera nobre. Nobre si dice? Sì, di producere teologia come poesia. La teologia o è poesia o non è niente, è fredda matematica. A teologia ou é poesia ou não é nada, ou é simples matemática, ou ela parte do coração ou não serve. Dermerval diz assim, Padre Alberto, nós com este vírus e com muitas outras coisas atingimos o povo, isso já estamos
no fim dos tempos. Questa è una tematica di oggi, no? Molte persone dicono questa pandemia, questa cosa è una punizione, no? Che viene da Dio. È una punizione chi lo dice. É um castigo ter essas pessoas que dizem isso, que é um castigo de Deus. Il padre di Gesù non castiga. Luca, l'evangelista che abbiamo letto, in Luca Gesù dice: il padre è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Em Lucas nós ouvimos Jesus dizer que o Pai é bondoso, é benévolo para os maus, com os maus. Nella religione Dio premia i buoni e castiga i malvagi. Na religião, Deus premia os bons e castiga os maus. Con Gesù Dio offre a tutti il suo amore. Com Jesus, Deus oferece a todos o seu amor. E Gesù lo fa comprendere non con discorsi teologici complicati. E Jesus faz a gente compreender isso não com discursos teológicos. E lo fa con esempi che tutti possono capire. Ele usa exemplos que todos possam entender. Oggi c'è il sole e il sole splende su tutti, buoni e cattivi. Hoje temos o sol e o sol brilha sobre todos, os bons e os maus. E se domani cade la pioggia, per E i se amanhã campi, cair a chuva no campo, cade su chi lo merita e chi non lo merita. cai Così è l'amore di sobre Dio. os que merecem e os que não merecem. É assim o amor de Deus. Un'offerta d'amore incondizionato. Sta all'uomo prenderla o no. Non esistono castighi di Dio. Essa é uma oferta do amor incondicional de Deus. Cabe ao homem acatar, receber, acolher ou não. Fra Alfredo dice: qual è il rapporto tra Emmaus, la battaglia dei Maccabei, e le illusioni che i discepoli hanno di questa battaglia dei discepoli? Fra Alfredo pergunta: qual que é a relação entre Emmaus, a revolta dos Macabeus, e as ilusões que os discípulos têm dessa Israele, batalha dos discípulos? da quando c'era stata la divisione della monarchia, delle 12 tribù, Israel, era andata desde sempre, quando na monarquia aconteceu a divisão das tribos, era andata sempre incontro a sconfitte da parte dei pagani. estava sempre em combate e perdia Una os volta che pagãos. aveva vinto Uma vez que venceu contro i pagani, era contra os proprio a pagãos, Emmaus. era exatamente lá, em Emaús, que aconteceu essa vitória. Allora questo luogo diventò l'emblema della liberazione di Israele. Ecco perché i discepoli vanno là. Por isso é que os discípulos estão indo para lá, para Emaús. Per chi vuole, nella prima Maccabei, capitolo 4, versetto 3, trova questo. No primeiro livro de Macabeus, no capítulo 4, versetto? 3. No versículo 3, se encontra È la vittoria di Giuda Maccabeo. É a vitória de Judas Macabeu. Il versetto dice: allora tutte le nazioni sapranno che c'è chi riscatta e salva Israele. Agora sim, todas as nações saberão que tem alguém que resgata e salva Israel. Ecco il significato di Emmaus. Esse é o significado de Emaús. Un'altra domanda di Cesare Augusto, quello che io ho sbagliato, pensavo che era Che non è salesiano. salesiano. Farò un'altra se possibile. Torno alla stessa domanda sulla frazione del pane. Dunque, che cosa possiamo dire della fratio panis con il brano degli Atti degli Apostoli, Atti 2, 42, 47? Avevano tutto in comune. Rimanevano nella dottrina, preghiera e frazione del pane, se não vi disturbo. Ele pergunta assim, sobre a fração do pão, né? Como é que a gente consegue fazer a relação dessa fração do pão, utilizando como fonte de inspiração aquela frase tão
paradigmática de Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum sobre a primeira comunidade, tinham tudo em comum, permaneciam fiéis à doutrina, na oração e na fração do pão. Ecco, allora qui entriamo in un tema delicato, lo stile di Luca. Aqui entramos num tema delicado, que é o estilo de Lucas. Lui presenta cose meravigliose Ele apresenta coisas maravilhosas, per poi togliere la sedia dal sedere e far crollare tutto. para depois tirar a cadeira de quem estava sentado e cair. Quell'ideale di comunità non corrispondeva all'insegnamento di Gesù. Scusa. Quell'ideale di comunità non corrispondeva all'insegnamento di Gesù. Aquele ideal de comunidade não correspondia ao ensinamento de Jesus. Perché è vero, vendevano quello che avevano, Porque é ma non verdade, lo eles davano ai poveri. vendiam. É verdade, eles vendiam tudo o que tinham, mas não davam aos pobres. Gesù aveva detto vendete e date ai poveri. Jesus tinha dito: vendam e deem aos pobres. Loro lo tenevano per sé. Eles guardavam isso para si, retinham para si. E questo erano un cuore solo, un'anima sola? Non è vero. Causava E isso deles serem uma só alma, um só coração, não é verdadeiro. gelosia, malumore. Ciúmes e mau humor. E infatti cominciano le proteste, perché le Mentiras e mau... vedove E aí começam os protestos di sobre as origine pagana viúvas. vengono maltrattate, eccetera. As viúvas estrangeiras vinham maltratadas, ficavam maltratadas e outras coisas. E la prova che questa comunità non ha seguito l'insegnamento di Gesù Essa e che comunidade poi então, si è trovata nel bisogno. que não seguia o ensinamento de Jesus e que acabou se encontrando então diante de não seguir o ensinamento de Jesus. E quando ci fu la grande carestia, E estavam em grande necessidade por causa disso. la comunità di Gerusalemme è stata aiutata dai credenti di Antiochia E a comunidade de Jerusalém, quando enfrentou uma grande carestia, um momento de grande dificuldade da comunidade, foi ajudada pela comunidade de Antioquia, dove per la prima volta sono stati riconosciuti e chiamati cristiani, onde pela primeira vez fomos chamados e reconhecidos como cristãos, lá em Antioquia, perché c'era il principio della libertà. Ognuno dava quello che voleva, non un'imposizione. porque ali pela primeira vez se tinha o princípio da verdadeira liberdade, cada um dava livremente o que possuía. E i cristiani di Antiochia fanno una colletta per aiutare i credenti di Gerusalemme. E os cristãos de Antioquia fazem uma coleta para ajudar os cristãos de Jerusalém. Que bello. Fra Rogério domanda: l'Eucaristia è un segno di presenza o un rituale di nostalgia e ricordazione? O entrambi? O Frei Rogério pergunta: a Eucaristia é um sinal de presença ou um ritual de nostalgia, de saudade, de recordação? Ou ambas as coisas? Sempre Luca ci offre, nei capitoli 11 e 12, un'immagine molto bella dell'Eucaristia. Lucas oferece para nós, no capítulo 11 e 12, uma imagem muito bonita da Eucaristia. Dice Gesù che il Signore arriva di notte a casa sua. Jesus chega de noite à sua casa. E se trova i servi svegli, o Senhor, aquela parábola, né? O Senhor Sim. chega à casa e encontra os servos. che cosa fa? Non si fa servire, E o que ele faz? Ele não se faz servido, ele não quer ser servido, li fa sedere, sdraiare mas os faz sentar-se e passa lui a servirli. e ele mesmo passa e serve os servos. È il significato dell'Eucaristia. Este é o significado da Eucaristia.
non è un culto verso Dio, não é um culto diante de Deus, ma l'accoglienza di quello che Dio fa ai suoi. mas um acolhimento daquilo que Deus faz pelos seus. Perché la comunità che si mette a servizio degli altri, Porque a comunidade que se coloca a serviço dos outros, il servizio stanca, svuota, logora. o serviço acaba, se cansa, vai se esvaziar. Allora ecco Gesù che li fa riposare e passa lui a servirli e alimentarli. Agora Jesus faz com que os servos repousem, descansem e ele mesmo serve. L'Eucaristia è un dinamismo di amore ricevuto e amore comunicato. A Eucaristia é uma dinâmica entre amor recebido e amor comunicado, oferecido. Tanto più grande è la capacità di dare amore, É tão grande essa capacidade de dar amor, tanto più grande sarà la risposta d'amore da parte di Dio. tão maior será a resposta de amor da parte de Deus. Questo dinamismo è motivo di crescita dell'individuo e della comunità. Essa dinâmica é motivo de crescimento do indivíduo e da comunidade. Allora l'Eucaristia non è un rito, ma una Portanto, a profonda Eucaristia esperienza di vita. não é um rito, mas uma profunda experiência, Di vita. de vida. Che l'Eucaristia faccia effetto non si vede dalla celebrazione, ma dopo. Que a Eucaristia faz efeito, a gente não percebe no rito, mas depois. E come? Gesù Como? si fa pane, perché noi mangiamo Jesus e ci se facciamo faz pane, pão e nós comemos o pão e nos fazemos pão. e qui c'è un'espressione che è italiana, ma penso che sia comune, E aqui tem uma per expressão italiana que diz o seguinte: per dire che una persona è buona, si dice Para è dizer- buono come il pane. E anche in Para Brasile, dizer- sì. Para dizer que uma pessoa é boa, se diz que a pessoa é boa como um pão. Eu vou dizer Sim. para ele que normalmente a gente tem aqui no Brasil a expressão, quando a gente chama alguém de pão, é porque, se chamava pelo menos antigamente, era uma expressão, o sujeito é um pão, significa que ele Un pane, muito bonito. No, qui in Brasile utilizziamo, abbiamo questa espressione antica, ma significa che la persona è bella, non è buona, Beh. ma è fisicamente bella. Se uno è bello è anche buono, dai. Va bene. Oppure in italiano, per dire che una persona è buona, si dice che è un pezzo di pane. Ele está dizendo que ele, em italiano, é um pedaço de pão, essa pessoa. Nós dizemos isso é um pedaço de pão, mas no sentido que a pessoa é bonita, né? Ah, Lá na Itália é que a pessoa é boa. quindi quando gli altri dicono che siamo pane, l'Eucaristia ha fatto effetto. Quando alguém olha para nós e diz que a gente é pão, porque nos fizemos pão, pronto, a Eucaristia fez efeito. Que bello. Ronei Colatino, bom dia, sou o Ronei de Belo Horizonte, Minas Gerais. É possível perguntar ao Padre Alberto, qual postura poderíamos adotar em tempos atuais para não sermos os teimosos e atrasados, considerando o apelo dos evangelhos? Lui domanda, cosa possiamo fare in tempi oggi, no? In questi tempi tanto difficili? Perché noi non siamo testardi, in ritraso, considerando questa chiamata del Vangelo. Sì, credo che sia un amico che conosco, questo Ronny, e quindi saluto caramente. Ele cumprimenta você, Ronei, então, né? Porque você é um dos amigos dele. La sola cosa che Gesù e Dio ci chiedono di fare, a única coisa que Deus, que Jesus, que é Deus, nos pede para fazer è di essere profondamente umani. É de sermos profundamente humanos. Gesù non ha voluto portare le persone a Dio. Jesus não quis levar as pessoas a Deus. Ma ha portato Dio alle persone. Mas ele trouxe Deus às pessoas. Per portare le persone a Dio ci vuole la dottrina.
Para levar as pessoas a Deus é preciso a doutrina. Per Dio agli uomini ci vuole la tenerezza. Para levar Deus aos homens é preciso a ternura. Gesù chiede a ognuno di noi di Jesus essere la pede, carezza di Dio per l'umanità. Jesus pede a cada um de nós para sermos o carinho de Deus para a humanidade. Una dottrina, non tutti la comprendono, invecchia e ha bisogno di essere tradotta. A doutrina nem todo mundo entende e ela precisa ser sempre traduzida, interpretada. Una carezza è un segno universale, internazionale, che tutti comprendono. Um carinho é um sinal universal e que todo mundo compreende. Uau! C'è qui un commentario di José Wilker, questo sì, un salesiano. Secondo te, qual è il messaggio centrale che Giovanni voleva comunicare con questo testo, con questo brano, e quale posto dovrebbe occupare nella teologia oggi? Fatto questa domanda perché tante volte il brano é collegato con la celebrazione eucaristica. Ele pergunta assim, qual é a mensagem central que João queria comunicar com esse texto e que lugar deveria ocupar na teologia hoje? Ele faz essa pergunta, ele explica, porque muitas vezes o texto é correlacionado com a celebração eucarística. Sì, non ho capito il collegamento con Giovanni, l'Evangelista. Lui è un sbagliato, è sbagliato perché è Luca. Ele menciona João, mas é Lucas, Luca, certamente, que você está falando, né, José? La cena di Gesù ci è arrivata in 3 versioni differenti. A ceia de Jesus nos chegou através de 3 versões diferentes. E il testo più antico non O è texto nei mais Vangeli, antigo não é dos evangelhos, ma nella lettera di Paolo ai Corinzi. mas numa carta de Paulo aos Coríntios. Gli evangelisti non intendono trasmettere le esatte parole di Gesù, Os evangelistas não pretendem transmitir as palavras exatas de Jesus, ma il significato della cena. mas o sentido da ceia. In questa cena non c'è carne, non c'è agnello, Nesta ceia não tem carne, não tem cordeiro, perché un animale significa gerarchia di importanza tra gli invitati. porque o animal significaria uma hierarquia de poder entre os convidados. Alle persone più importanti si danno le parti migliori. Às pessoas mais importantes se devia dar as partes melhores do animal. C'è il pane tondo palestinese, Tem, então, o pão lá da Palestina, o pão ázimo, che è buono in ogni sua parte, non c'è una parte più buona o no. que é bom inteiramente, em toda a parte do pão, não tem uma parte melhor que a outra. Allora il significato dell'Eucaristia O pão nelle redondo, parole è di Gesù. rotondo quello pane, no? Rotondo, Sì, tondo, perciò, sì, sì. por isso, é um pão redondo. Non c'è una parte più buona o l'altra. Não tem uma parte melhor que a outra. Quando Gesù, gli evangelisti riportano le parole, questo è il mio corpo, Quando os evangelistas dizem, isto é o meu corpo, non si riferisce solo al pane, não está se referindo somente ao pão, ma è tutta l'azione, tutta la comunità che è corpo di Cristo. mas a toda a ação, a toda a comunidade que é corpo de Cristo. San Paolo lo afferma chiaramente, noi siamo il corpo di Cristo. São Paulo afirma claramente, nós somos o corpo de Cristo. Se il dovuto rispetto, devozione che abbiamo verso l'Eucaristia Ok, temos o devido respeito e a devoção à Eucaristia, lo avessimo anche verso le persone, mas come se sarebbe tivéssemos diversa a la società? mesma coisa e afeto às pessoas, pá, seria... Questo è il mio corpo, è la comunità che si fa corpo. Isto é o meu corpo, é a comunidade que se faz corpo. L'Eucaristia è preceduta dall'importante episodio della condivisione dei pani.
A Eucaristia é precedida pelo importante episódio da partilha da che per multiplicação gli dos evangelisti pães. anticipa la cena. Ou seja, o evangelista antecipa a cena com aquele episódio da multiplicação dos pães. E Gesù dice ai discepoli: date voi stessi da mangiare. E Jesus, naquele episódio, diz aos discípulos: dai vós mesmos de comer. Che significa ovviamente date l'alimento, E que significa, obviamente, dar o alimento. ma anche fatevi alimento. Non basta dare l'alimento, bisogna essere alimento. Mas Date também- voi stessi. Mas também façam-se alimentos para que eles se deem a eles mesmos, para que nós nos demos a nós mesmos. Questa è l'Eucaristia ed è bellissimo. Esta é a Eucaristia, é belíssimo. Già siamo in un'ora. Grazie tantissimo per la presenza. Ah, che bella Grazie esperienza. Guglielmo, è stata un'esperienza che non immaginavo così bella. Grazie per la È pazienza. un regalo per noi, Grazie per gli amici. un regalo per Obrigado. noi. Obrigado. È come un abbraccio. In questo tempo non Grazie, possiamo grazie. offrire un abbraccio, no? Fisico, ma Non questo è immaginavo un abbraccio vero. perché con la difficoltà della lingua non immaginavo. È stata una bellissima esperienza nello spirito. Grazie. Estou dizendo para ele que foi uma alegria, já estamos em 1 hora, né, de live, e que foi uma experiência linda, deliciosa, e ele está dizendo também que gostou muito, que ele não esperava ser tão bom, Sì. tão gostoso, que ele tinha a questão da língua, que ele achou que ia ser um impedimento, alguma coisa, mas que correu tudo bem, que ele está muito feliz também com o resultado, e eu estou dizendo para ele que é como um abraço que ele nos deu, né, nesses tempos que a gente não pode abraçar, essas conversas acabam sendo um verdadeiro abraço. In questi tempi che non possiamo offrire un abbraccio, queste live, questi momenti sono come un abbraccio, no? Che possiamo offrire al popolo. Grazie tantissimo. Grazie Guglielmo, grazie a tutti. Io lascio studi biblici, il riferimento dei studi biblici qui eu deixo aqui para vocês o site do Padre Alberto Maggi, onde lá vocês podem acompanhar. Eu sei também que lá no site tem uma parte que algumas homilias que ele faz estão traduzidas para o português, então muitos podem conhecer e acompanhá-lo. Ele tem muitos livros publicados, alguns estão em português. Se você entrar aí nas livrarias católicas e procurar Alberto Maggi, você vai encontrar algumas obras. Eu recomendo das Bem-aventurandas, raccomando le Beatitudini, ma ci sono altri che sono in portoghese, tem outros que tem, procurem, vai valer a pena. Fra Rogério dice, grazie, un vero resco di saggezza. Bello. Grazie a voi, è stato bello. Obrigado a todos vocês, sigam acompanhando a gente, temos algumas lives já programadas também para os próximos dias, que Deus nos abençoe, juízo na cabeça, fique em casa, rimane a casa, possiamo, questo tempo difficile, credere che Dio sta con noi. E ti chiedo una preghiera e una benedizione per la nostra comunità qui riunita. Estou pedindo a ele uma oração e que ele conduza uma bênção para encerrarmos a nossa live. E così finiamo la nostra live con la benedizione di Dio fra di te. E fondi, o Padre, il tuo Santo Spirito, che trasformi la nostra vita. Que Deus infunda o seu Espírito, que transforme a nossa vida. E ci renda la tua carezza. E nos dê o seu carinho. Per ogni persona che incontriamo. E que possamos dar esse mesmo carinho para cada pessoa que encontrarmos. Amen. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grazie. Che Dio ti benedica al tuo ministero, al tuo lavoro. Che Deus abençoe no trabalho e no ministério. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Obrigado a todos. Um beijo no coração. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.